vamos dar uma olhada no que seria o incentivo fiscal, aquilo que eu disse que são os ganhos de capital incentivados. Primeiro, o imóvel, quando você compra um imóvel e vende depois, você acerta o imposto de renda sobre o ganho de capital somente quando vende. Se você fizer a comparação com o fundo de renda fixa, a cada 6 meses você está acertando aquele efeito chamado come-cotas. Então vamos fazer uma simulação supondo que tanto o imóvel quanto um fundo de renda fixa valorizem-se 0,6% ao mês. Então a comparação aqui é eu comprar uma sala de 400 mil ou eu aplicar o mesmo valor no fundo de renda fixa. Se eu não vender, após 6 meses, o imóvel está valendo 414.617. O fundo de renda fixa deveria valer isso também, só que, como passou 6 meses, o acerto é feito sempre em maio e novembro, você já fez o acerto do imposto de renda. Ele está valendo 412. Para o período que vem em seguida, significa que a base da valorização vai ser 414 no caso do imóvel e 412 no caso do fundo de renda fixa, que é o efeito come-cota. Vamos ver o que acontece se depois eu vender o imóvel, vamos ver o que acontece depois que eu acertar o imposto de renda. Vamos ver a tabela seguinte. Repara, mais tempo com o imóvel, maior a vantagem. Então, vamos olhar nessa tabelinha aqui. Ó. Em 2 anos, o fundo de renda fixa já teria feito 4 acertos de imposto de renda, enquanto o imóvel não, só na hora da venda. Uma diferença, portanto, contra o fundo de renda fixa de 0,09%. Você teria perdido 427 a mais para o imposto. Se você deixa isso passar mais tempo, por exemplo, 40 anos, imagina uma pessoa que tenha comprado o imóvel e fica 40 anos com ele, um fundo de renda fixa teria acertado 80 vezes o imposto de renda a cada 6 meses. Significa que ele teria 4.622.000. Enquanto que o imóvel, como você vai acertar só lá no final, você teria 6.064.953, quase 6.065. Ou seja, uma diferença de 1.442.000 ou 23,8% quase a mais que teria pago de imposto de renda. Que coisa, né? Vamos lá, vamos ao próximo slide. Outro ponto que é bom comparar também é quando você, repara, vamos falar do ganho de aluguel. Quando eu alugo uma sala comercial na Barra da Tijuca, São Cristóvão, no centro, eu estou com uma rentabilidade variando entre 0,66 e 0,82. Quando eu alugo um imóvel residencial, essa oscilação vai entre 0,39 e 0,44. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho é que aluguéis comerciais rendem mais do que aluguéis residenciais. Acho que eu falei, comerciais rende mais que residenciais. Ok. E vale a pena você comparar, talvez, com fundos ou aplicações em renda fixa. Então, olhando, por exemplo, quanto deu o fundo preferencial, referencial longo prazo DI da Caixa Econômica, rendeu 0,57%. O Bradesco, FIC DI Platinum, rendeu 0,54%. Aí você diz assim, tá bom, eu recebo, portanto, 0 pontos. Suponha que eu tivesse meio a meio, metade de imóveis comerciais e metade de imóveis residenciais, para dar na média os seus 0,54. Qual é o furo nessa comparação? Porque eu estou esquecendo que o imóvel pode vir a se valorizar. Então, se eu tirar do fundo de renda fixa esse 0,54% ao mês, vamos dizer, para fingir que é um aluguel, eu vou ficar com o dinheiro parado lá, porque quando ele rendeu 0,54, se eu botar no meu bolso, eu deixo o valor original que eu apliquei. E o imóvel ainda tem a possibilidade de valorização. Então, comparar simplesmente a rentabilidade de um fundo com a rentabilidade do aluguel, fica uma comparação capenga, porque está faltando você levar em consideração a possível valorização do imóvel. Ok, gente? Se a gente olhar isso no longo prazo, 12 meses, se eu comparar a valorização, antes eu falei do ganho de aluguel. Se eu falar, por exemplo, do ganho de capital, nos últimos 12 meses, olhem lá o gráfico. O IPCA com 6,5%, o IGPM em 6,22%, poupança rendendo um pouquinho menos do que a inflação pelo IGPM, o CDI um pouquinho mais, 7,24%. E se a gente olhar, por exemplo, o ZAP Imóveis, quer dizer, que pega a valorização dos imóveis residenciais, aqui a média Brasil, é de 14,5%. Se eu olhar esse mesmo comparativo para 36 meses, de novo, ó, enquanto o IPCA foi de 19% e o IGPM de 21%, eu tenho no caso do CDI 32% e quase mais do que 3 vezes a valorização dos imóveis medido pelo índice. De novo, eu vou repetir aquela frase que sempre é bom frisar, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas mostra o vigor que esse mercado teve nos últimos 36 meses. Nada garante que vai acontecer isso no futuro, mas também nada garante que não vai acontecer. Então é uma coisa que você joga com expectativa.